Embarque agora em uma viagem mental com Krishnamurti. Esta palestra oferece um mergulho profundo na mente humana e suas complexidades. Inscreva-se no canal para começar esta jornada de autodescoberta. A educação, a sociedade, a religião e os chamados livros sagrados, todos insistem que devemos fazer esforços e mais esforços. Dizem ao homem que ele é por natureza indolente, preguiçoso e que se não forcejar, ficará vegetando, se tornará um ente letárgico, inerte e incapaz. É com isso que te educam, desde os dias escolares até a morte, que o homem tem de fazer esforços infinitamente, tanto no lar como no escritório. Tem de se empenhar para ser virtuoso, para ser bom e etc. Nunca indagamos se não haverá uma maneira de viver plenamente sem esforço e sem atrito. A vida sem atrito é a vida religiosa. E a mente em que não há atrito, em que não há conflito, é a mente religiosa. Quando ela atua, dissolvem-se todos os problemas. Não há nenhum problema. E devemos compreender esse ponto antes de examinarmos a questão do medo. Por que fazemos esforços? Para alcançarmos um certo resultado. É a resposta óbvia. E sem o esforço, pensamos que iremos degenerar. Mas nunca indagamos, antes de fazermos qualquer esforço, por que razão tem a mente de se esforçar? Não é possível aprender sem esforço? Observar e escutar sem esforço? De modo que o próprio ato de escutar seja um ato de aprender? Só há esforço porque estamos em contradição. Se não houvesse contradição, não haveria esforço. O homem que se identificou completamente com uma crença não faz esforço, tal como os indivíduos desequilibrados, os psicopatas que também assim procedem. De tal maneira se identificaram esses indivíduos com uma certa crença, uma certa ideia, um certo conceito, que da parte deles não há esforço algum. São assim porque não percebem nenhuma contradição. E eu peço sua atenção a isso. Devemos compreender desde já que a mente que faz esforço é destrutiva e, portanto, incapaz de aprender. Já estivemos examinando a questão do aprender. Quando é que aprendemos? Não me refiro à acumulação de conhecimentos, que é uma coisa muito diferente. Eu estou perguntando quando aprendemos. Por aprender, entendo em movimento, não acumulador. Um perene fluir, que é aprender. Aprender sem jamais acumular. O cérebro eletrônico acumula conhecimentos, possui conhecimentos, mas não pode aprender. E qual o estado da mente que aprende? Como disse antes, a vida é um movimento de relações. E se desse movimento fazemos um mero processo acumulador de conhecimentos, nada podemos aprender dele. Só se aprende quando há movimento. Um movimento constante de investigação, exploração ou compreensão, sem nenhuma atividade de acumulação. Só aprendemos quando a mente está de todo quieta. Só então começamos a aprender. Se, por exemplo, está escutando o que se está dizendo com ideias, opiniões, com conhecimentos anteriormente adquiridos, ou se está comparando o que ouve com o que outro disse, não há aprender. Só pode aprender escutando. E escutar é um ato silencioso. Só a mente que está em silêncio, mas ao mesmo tempo em plena atividade, pode aprender. Estamos, pois, aprendendo juntos sobre a questão do esforço. E compreender, aprender, exige esforço? A vida é esforço. O que está a dizer? Somos educados à custa de esforço e tudo nos exige esforço. Se é o contrário que quer dizer, isso é inteiramente sem significação. Fazer tal asserção é deter o movimento do aprender. Para aprender, que é compartilhar e comungar,
se requer um estado de investigação. E, portanto, que a mente esteja livre do estado de conhecimento, de acumulação, e possa, portanto, se mover e atuar com plena vitalidade. Compartilhar é, portanto, um processo ativo entre vocês e o orador. E só quando estamos compartilhando que podemos aprender juntos. Fazemos esforço porque nos achamos num estado de contradição. A contradição não existe apenas entre a ideia e a ação, sendo ideia a crença, o conceito, a fórmula, mas também entre o nosso pensar e o nosso atuar. Penso uma coisa e faço outra. Sou violento e aspiro à não violência, o ideal. Consequentemente, existe sempre contradição em toda a nossa vida. Essa contradição se instalou profundamente em nós por influência da sociedade, de nossas próprias experiências e do acervo de coisas ditas pelos santos instrutores e pelos livros. E vivemos nesse estado de contradição, provocado ou já existente. Nunca o investigamos. Nunca aprendemos nada a seu respeito e assim continuamos fazendo esforço. Porque não deseja a contradição que lhe traz aflições, frustração, conflito, confusão. Procura o homem se livrar dela mediante esforços e mais esforços. Entretanto, nunca investiga e nunca aprende nada a seu respeito. É possível viver completamente sem esforço, em nível algum? Dizemos que é, mas não aceite isso. Investigue. Trate de descobrir se é verdadeiro, se é possível. Vamos fazer agora, juntos. A opinião e o fato. O que é? Temos opiniões e ideias e o fato. Consideremos a pobreza existente nesse país. Isso é um fato. Mas a respeito desse fato, temos opiniões. Temos ideias e fórmulas para resolver esse problema. Nossas fórmulas, como socialistas, comunistas, membros do Congresso e etc. Ideias, fórmulas, conceitos e padrões não são fatos, porém opiniões e conhecimento. Com esse conhecimento, queremos resolver o problema da fome, por isso há contradição. Isso é, se você é um socialista ou comunista, ou o que quer que seja, tem um conceito, uma fórmula, possui certos conhecimentos e tem uma certa crença a qual procura ajustar o problema. A fome, a pobreza, as coisas medonhas que estão ocorrendo nesse país, tais problemas não podem ser resolvidos pelo nacionalismo ou tribalismo. Governo nenhum pode resolvê-los em nível algum, em tempo algum, porquanto se trata de um problema mundial, como o superpovoamento e etc. É um problema universal, e não um problema local atinente a um grupo de indivíduos, ou a algum indivíduo excêntrico, desejoso de fazer algo de notável. Esse problema só pode ser resolvido em seu todo, e não em parte. Temos, pois, imediatamente a contradição, o conceito e o fato. O mesmo acontece conosco, tanto interior como exteriormente. Temos ideias, opiniões, conceitos, fórmulas e o fato, a inveja, o ciúme, a brutalidade e a violência. A ideia e o fato. E imediatamente a contradição. Isso é muito simples. Pode-se olhar o fato sem a ideia? Olhar uma coisa sem nenhum conceito? Quando você se aproxima de um fato com um conceito, o fato se torna sem importância e o conceito importante. Portanto, aumenta-se o conflito e a contradição. Mas é possível olhar o fato sem nenhuma opinião, nenhuma ideia? Pode ouvir o barulho daquele avião sem nenhuma ideia? Escutar simplesmente o som, sem deixar que ele perturbe o outro som, a voz do orador? Pode olhar para aquela árvore ou aquele pôr do sol, sem verbalização, sem a lembrança de outros ocasos?
Veja, por favor, que estamos compartilhando que não está apenas a ouvir para refletir amanhã sobre essa questão. Lá está o que? Lá está o crepúsculo. Pode olhá-lo sem a palavra, sem a lembrança de outras ocasiões em que assistiu ao pôr do sol. Só pode olhá-lo e vê-lo completamente quando não há palavra, quando não há imagens nem símbolos. Está então em relação direta, em direto contato com o crepúsculo. Identicamente, você é capaz de olhar um fato, sem com ele relacionar os seus conhecimentos, suas simpatias, emoções e ideias? São essas ideias, opiniões e conceitos, e não o fato, que criam a contradição. O fato jamais cria contradição. Suponhamos que sou um indivíduo violento. A ideia de não violência é que cria a contradição. Fomos nutridos de ideias que devemos ser delicados, que devemos ser bons, não violentos. Por isso existe uma contradição. Posso olhar a minha violência sem a ideia, o oposto, e ater-me ao fato de que sou violento e investigar a questão da violência, não através da ideia da não violência, porém diretamente. O que me faz violento? Talvez falta de cálcio em meu organismo, ou várias frustrações, ou o desejo de algo que não posso obter. Pode-se explicar de várias maneiras porque nos tornamos violentos. Podemos entrar em contato com o fato, mas não podemos entrar em contato com a ideia. Com o fato, podemos entrar em contato imediatamente. A capacidade de ocupar-se com o fato imediatamente, sem criar nenhuma contradição, é peculiar à mente que vê o todo. Só é religiosa a mente que tem a capacidade de ver o todo de modo instantâneo. E ver é atuar. Ver não é verbalizar, não é perceber intelectualmente e depois agir, pois isso cria também contradição. Devemos, pois, aprender que a ideia, o ideal, a fórmula, o conceito, criam a contradição e não o fato. Só quando a mente é capaz de olhar o fato, não há contradição e, portanto, não há esforço. Veja, por favor, que muito importa compreender isso. Só se torna existente o conflito, o atrito, quando há uma opinião, um conceito a respeito do fato. Quando uma pessoa diz, eu quero alterar esse fato, eu não gosto dele. Se apresenta contradição e nada se aprende do fato. E como dissemos, aprender é observar qualquer problema em silêncio. Só a mente silenciosa, a mente que está a mover-se com o fato, aprende. No aprender, portanto, não há contradição. Só quando intelectual ou verbalmente, ou na ocasião da experiência, tomamos uma certa posição e dessa posição tentamos alterar o fato, há contradição. Espero que esteja claro isso. Se não, procuraremos esclarecer melhor numa outra ocasião. Expressamos nossa gratidão por sua participação nessa palestra esclarecedora com Krishnamurti. Se você está ansioso por mais insights, clique em algum dos vídeos recomendados na sua tela. Compartilhe as suas perspectivas nos comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever para receber mais vídeos atualizados. Até logo!